Palmeiras 2-1 para cima do Sport, vitória pela segunda rodada do Brasileirão. Um jogo bem polêmico que a gente vai conferir os gols aqui nesse vídeo. Vamos lá. A gente já vai ver aqui o primeiro pênalti da partida, né? O primeiro pênalti pro Palmeiras. Um lance bem besta, eu acho que foi o Chico, zagueiro do Sport, que fez o pênalti, se eu não me engano. Não precisava, tá bom? Não precisava. Tudo bem, ele ficou para trás na marcação, mas puxar dessa forma o Flaco era desnecessário. O Flaco bate muito bem no meio do gol e abre ali o placar. E foi um primeiro tempo que o Sport não é que foi melhor. O Sport foi bem superior do que o Palmeiras, foi dominante, criou muitas oportunidades, não converteu e aí fez essa bobeira de cometer esse pênalti. O Sport estava melhor no jogo, mas é um Palmeiras que lida bem com essas situações. E esse gol de empate do Sport é muito bonito. É uma finalização bem difícil do Barleta. O Barleta que fez uma boa Série B pelo Sport, também tinha ido bem no Ceará, né? E vale destacar muito o cruzamento do Lucas Lima, cara. Que fatiada, que golaço. O Lucas Lima já fez uma grande Série B pelo Sport e começa muito bem a Série A. E aqui é a grande polêmica do jogo. O Matheus Alexandre corta mal, a bola fica viva. Mas isso nunca que é pênalti. Ele dá o bote na bola. Tem um restinho de pé que rala ali com o Rafael Veiga, mas é inacreditável dar um pênalti desses. E o Veiga não é mais o batedor de pênalti do Palmeiras, né? Recentemente ele perdeu contra o Corinthians. O Flaco bateu o primeiro e o Piquerez fez o gol da vitória do Palmeiras. Tirou muito bem do Kaique França, né? E fechou o placar nesse 2-1. Vamos aí pra reta final do vídeo agora. No final das contas, foi um jogo que é bem otimista na minha visão pro esporte. É um time bem interessante, se reforçou bem, trouxe jogadores interessantes, trouxe o Gonçalo Paciência, que ainda não é titular, né? O Pablo começou no ataque, que também foi um bom reforço, trazendo ele do Atlético Paranaense. O Sérgio Oliveira no meio de campo traz muita experiência. Na minha visão foi o seguinte, inclusive do Sérgio Oliveira, ele até teve uma cobrança de falta na trave no primeiro tempo, quase fez um golaço. Mas eu esperava que ele ia se destacar mais tecnicamente. É um cara que dá pra ver que se esforça pra caramba pela história que ele já tem no futebol. Isso chega até a ser impressionante. Mas, e pela idade também, né? Mas tecnicamente ele é bom, só que não destoa tanto quanto eu pensei que ia ser. Mas é bom jogador e agrega bastante nesse meio de campo do esporte. É um time muito bem treinado pelo Pepa, que nem eu falei. No primeiro tempo o Sport foi superior, não é nem que foi superior, foi bem superior ao Palmeiras. A única chegada do Palmeiras foi justamente nesse pênalti, um pênalti desnecessário. Então assim, era um jogo pro Sport não só empatar, mas como vencer pelo que foi a partida. O Palmeiras acha esse primeiro gol com um pênalti desnecessário do Chico, zagueiro, e o segundo, um pênalti inventado também pelo Bruno Arleu de Araújo. Um pênalti inacreditável, uma rodada, inclusive, bizarra da arbitragem, não em um jogo, em vários. Esse pênalti inventado, que não é que mudou pouca coisa, mudou completamente o resultado. Se não dá esse pênalti, a gente estaria falando de 1-1. Pelo que o Palmeiras estava jogando, dificilmente ia vencer, porque o Sport estava melhor no jogo. Tudo bem que, inclusive, eu fui percebendo isso durante a transmissão, né? Futebol não é estatística. Futebol é conversão, é aproveitamento. Então não adianta nada, que nem foi o primeiro tempo, o Sport criar e não converter, e lá dá uma bobeada defensiva, o Palmeiras de pênalti abre o placar. Ainda mais contra equipes que sabem lidar com esses jogos mais difíceis, como é o Palmeiras, você não pode bobear, é uma equipe que só precisa de uma oportunidade, foi o que aconteceu e o Flaco abriu o placar. O Sport até empata, mas tem esse azar da arbitragem ter errado. E o Matheus Alexandre, que foi um bom reforço também, trazer ele do Cuiabá, ele começou no banco, entrou no lugar do Hereda, que tinha machucado. Por sinal, dois bons laterais direitos do Sport. E ele acaba cortando mal, deixa a bola viva, mas não justifica o Bruno Arleu de Araújo inventar esse pênalti, não foi nada. Além desse jogo, no jogo do Inter contra o Cruzeiro, uma expulsão com 20 do primeiro tempo do Jonathan Jesus, ali acabou o jogo. Eu não consigo nem falar de boa atuação do Inter, meteu 3-0. Cara,
Uma coisa é 11 contra 11 e outra coisa é 11 contra 10. Muda completamente o contexto do jogo. Tem méritos? Tem, mas o jogo só foi assim tão fácil por conta da arbitragem. Que de novo foi o Marcelo de Lima Henrique. O título do Inter no Gauchão, o árbitro era o Marcelo de Lima Henrique. E agora nessa polêmica, de novo ele. Coincidência. Que mais? Teve mais jogos. No jogo do São Paulo contra o Galo também, o Ramon Abate Abel, que inclusive hoje para mim é um dos melhores árbitros do futebol brasileiro. Não vou falar um dos melhores, mas dos menos piores, porque de fato o nível está muito baixo. É muito pouco a qualidade dos árbitros pelo tanto de investimento que os clubes vêm fazendo. Que nem eu falei, o próprio Sport, que é uma equipe que chega com o objetivo de primeiro se manter na Série A, então uma equipe que na teoria briga pela parte de baixo da tabela, quando a gente começa o campeonato, é isso que se espera. Brigar por uma Sul-Americana, talvez o Sport. A gente tem que ser realista. E consegue trazer o Paciência, consegue trazer o Sérgio Oliveira, traz bons reforços até uma equipe da parte de baixo, na teoria. E ter uma arbitragem desse nível não dá, né? E que nem eu tava falando do Ramon Abate Abel, ele dá um amarelo pro Ferreira por ter levado um empurrão. Ele tinha que ter expulsado o Lianco, não expulsa, deixa pra expulsar só no final. Então, assim, nesses pequenos detalhes, no sábado teve o jogo do Grêmio. Eu torço pro Grêmio, né? Eu fiz análise todinha no meu canal do Grêmio, o BR Grêmio, pra quem quiser. A Edna também muito mal no jogo, não em lances capitais, mas a forma como leva o jogo. No jogo do Corinthians também muitas reclamações com o Daronco. Então, assim, o nível da arbitragem de fato tá muito baixo. Muito baixo. A qualidade é muito desproporcional em relação ao investimento dos clubes. E isso é algo a se repensar no próprio campeonato estadual, cara. As equipes se reforçam tanto, às vezes o salário de um jogador você não consegue pagar com o título do campeonato. Porque de fato são equipes de menor expressão. Então, assim, por exemplo, o Pernambucano, o Sport foi campeão contra o Retrô. É uma equipe que tá, assim, tá investindo, tem até bons jogadores, jogadores conhecidos, como é o Fernandinho, ex-Grêmio, mas que tipo, só no salário ali do Sérgio Oliveira, do Lucas Lima e do Paciência, o título do Pernambucano eu duvido que vai pagar. Então, assim, é algo a se repensar nisso e principalmente o quesito arbitragem, né? Eu só tô falando de uma vitória do Palmeiras por conta do Bruno Arleu de Araújo. Essa que é a verdade. Se não fosse o árbitro, o Palmeiras não teria vencido. E com isso, 3 pontos pro Palmeiras. O Sport sai zerado em um jogo que foi bem, cometeu erros, principalmente o primeiro pênalti, não precisava. E com um erro da arbitragem, vitória do Palmeiras. Tá bom? Gostou do vídeo? Deixa o like, não gostou, deixa o dislike, não se esquece de se inscrever e ativar o sininho para o YouTube te mandar os vídeos novos. Valeu e falou!